Vocês estão bem? Aguenta mais um tranco aí? Então vamos lá. Vamos falar do sacerdócio familiar agora. Falamos do pessoal, né? Agora o sacerdócio familiar. Eu quero... Essa palavra que é muito forte, irmãos. Uma das palavras assim, mais poderosas que Deus me deu. Eu creio que ela vai virar um livro. Vou dar só uma pincelada para vocês aqui. Mas é muito forte sobre a identidade espiritual da família. Sobre o tipo de casa que a sua família é. Isso aqui é muito forte. Então, nós temos, no mundo espiritual, uma identidade. Essa questão dos animais aí também fala da identidade. Mas aqui é a identidade da casa. A palavra casa na Bíblia é gerações, família. Família geracional, porque Deus é geracional. Abre sua Bíblia, lá em Gênesis capítulo 17. Você pode dizer que Jesus é lindo? Cheiroso? Maravilhoso? Amigão? Top das galáxias? Acima de tudo e de todos? Acima de tudo. Conhece esse ou não? Acima de todos está o Senhor entronizado. Os anjos e os homens, os céus e a terra, montanhas e vales, declaram quem tu és. Quem que ele é? Tu és Senhor e Rei, governa sobre o universo, justo e fiel, justo e fiel, vestido de glória e poder, coroado está para sempre, reinará prostrado aos teus pés. Erguemos o teu santo nome, Jesus, em adoração. Nos entregamos. nos entregamos a ti. Toma o teu lugar e habita entre nós, Ó Santo Deus. Então vamos lá, senão vocês vão chapar aí vai. Eu conheço vocês. Vocês são chapa quente. Daqui a pouco acaba o propósito aqui, que vocês começam a chapar, jogar a cadeira para cima. Né, Vandinha? Identidade espiritual de uma família. Isso aqui é um negócio tão tremendo na Bíblia, porque em Gênesis 17, quando
Deus ele se encontra com Abraão, ele fala o seguinte, olha aqui para você ver algo. Ele está mudando o nome de Abraão, olha no verso 5. Abraão já não será o teu nome, e sim... Abraão já não será o seu nome, e sim... Imagine que Deus mude a identidade da sua família. Você veio de uma família tribulada, complicada, barraqueira. Aí Jesus fala, não, essa casa já não é mais casa de problema, casa de confusão, casa de prostituição, casa de dívida. Essa casa agora vai ser uma casa sacerdotal. Vai ser uma casa profética, uma casa apostólica, casa de adoração. Quando Deus ele muda a identidade de uma família, no mundo espiritual, ele mudou o nome de Abraão, aqui verso 5. Abrão já não será o teu nome, e sim Abraão, porque por pai de numerosas nações te constituí, far-te-ei fecundo extraordinariamente, de ti farei nações, e reis procederão de ti. Estabelecerei a minha aliança entre mim e ti e a tua descendência. Olha como que ele é geracional. A nação de Israel é a casa de Abraão, os filhos de Abraão. Quando Jesus fala assim, olha, porque Deus pode suscitar dessas pedras filhos para Abraão, por causa de uma promessa. O que faz Deus mudar a identidade de uma família? Não é possível que você não vai anotar isso e ficar olhando para a minha beleza aqui. Como Deus muda a identidade de uma família? Número 1, escreve aí primeiro o título. Como Deus muda a identidade de uma família. Por que o culto familiar é tão importante, irmãos? Cara, se você pegar essa visão... Por que o povo não entende as coisas, velho? Está tudo na Bíblia, irmãos. Então, como é que é a pergunta aí? Como? Olha para mim aqui, depois você anota. Espiritualmente, toda identidade é mudada no altar. Anote isso é bom anotar. Espiritualmente, toda identidade é mudada no altar. Sem altar não há mudança de identidade. Por isso que você pode mudar sua identidade pessoal, mas você pode ter também um altar da família. Cara, quando Deus mudou de Jacó para Israel, era o altar de Jacó. Mas quando ele muda de Abraão, era um altar familiar. As promessas, só você ler ele, está relacionado à descendência de Abraão. Então, se você tem um altar pessoal, mas você não trabalha para ter um altar na sua família, às vezes você pode ter uma identidade em Deus, e a sua família não. A sua família ainda carregar a identidade das trevas. É uma casa de bagunça, confusão, dívida, idolatria, casa de prostituição. Tem famílias que o problema deles lá é bebida, é porque é a casa, espiritualmente falando. Quando Jesus fala assim, olha, se o cara que sai da casa lá, como é que é? Texto. Se o valente, obrigado, Gladys. Se o valente, se ele volta e acha a casa, família, ele arrebenta, não é com a pessoa só, é com a casa.
Aí você pode ter um crente, o cara ama Deus, ama o Senhor, mas a família do cara está na mão do diabo. Você que é crente sabe que seus irmãos e tal, e você tem a responsabilidade, e eu, de lutar pela salvação da sua casa. Hoje eu estava lendo um livro, estava lá na sala, e eu estou vendo a Aninha. Eu falei, Aninha, o que você está fazendo? Estou desenhando, pai. E ela com fone, ouvindo louvor. Ela começou a cantar alto. Ela não viu que ela estava cantando alto. Ela começou a adorar a Deus. Aquilo me encheu o meu coração de alegria, de ver minha filha adorando a Deus, voluntariamente. Eu não falei para ela, nem a Cris, nem ninguém. Quando você entende algo sobre esse sacerdócio, por que o diabo ataca tanto a família? Porque se ele anular a raiz de uma genealogia ou de uma geração, ele não afeta só você, ele afeta os filhos e os filhos, porque o mundo espiritual vê o que você carrega. O que Deus falou para Abraão? Será pai de numerosas nações. Então, quando nascia um filho de Abraão, ele já nascia debaixo dessa promessa. Estão entendendo? Então, ele nascia por causa de quê? De uma palavra que Deus deu para Abraão. Vamos, só para a gente ilustrar, tá bom? É uma ilustração. Não é que é assim, não. Uma ilustração. Vamos supor que os filhos de Abraão nascem com uma estrelinha na cabeça. No mundo espiritual. O diabo vê que os filhos de Abraão têm uma estrelinha. Então todo filho de Abraão tem uma estrelinha. Aquela estrelinha é uma identidade que aponta que sobre aquela pessoa tem uma promessa que Deus fez para um homem na Palestina há muitos anos atrás. Estão entendendo? Você não sabe quem foi seus pais. Você sabe quem foi sua ascendência há 10 gerações atrás? Não sabe, nem eu. Às vezes você pode carregar uma estrelinha sem saber. De algo que lá nos anos 800 depois de Cristo, veio um homem ou uma mulher, conheceu Jesus e amou a Deus de tal maneira, e Deus liberou uma promessa. E essa promessa passa de geração em geração, e você está com a estrelinha aí, por causa de alguém lá da sua ascendência. E você é uma pessoa marcada por Deus, você tem uma promessa por Deus. Aí o que o diabo faz? Ele vai fazer de tudo para cancelar o cumprimento dessa promessa na sua vida. Então você, muitas vezes, o que eu quero dizer é o seguinte: você pode carregar algo do passado, que você é um cumprimento de uma promessa, e você pode estabelecer uma promessa para o futuro. Por causa da sua fidelidade a Deus, Deus pode liberar dos céus. Não, porque você, Abraão, eu te pedi o seu filho, e você não me negou o seu filho, e por causa disso, você não vai chamar mais Abraão. Você pode carregar algo do passado, porque Deus é geracional, e você pode estabelecer algo para o futuro, por causa do seu sacerdócio familiar. Captaram a visão ou não? Então, se você não sabe a sua identidade, você vai descobrir ela onde? No altar. Hein, gente? No altar, muito bem. Muito bem. Vocês entenderam? A identidade é revelada no altar. Então, tem algo na sua vida que o diabo não quer que você saiba. Tem algo na sua vida que você precisa crer.
Sabe por que eu sei que tem algo na sua vida? Porque Jesus te escolheu. Senão você não estaria aqui. Por que Jesus te escolheu? Porque tem algo na sua vida que nem você sabe. Mas você precisa crer nessa verdade. Não fostes vós que escolhestes a mim, mas eu escolhi a vós outros. Quem te escolheu foi Deus. Então isso aí, quando eu penso nisso, me dá quase 100% de segurança. Quase. Que eu ainda preciso crescer na fé. Mas eu penso, cara, não é a Covid que vai me matar. Eu fui escolhido. Eu só vou se Deus quiser. Agora, por causa disso, não, eu estou tomando vitamina ali. Eu, de vez em quando, tomo banho. Não é isso. Estou falando que você não deve usar máscara. Não estou dizendo isso. Estou dizendo que quem é dono da minha vida é Deus. Agora, eu não posso ser imprudente. Porque, às vezes, até nisso, Ele mede a minha obediência. Amém? Então, a sua família tem uma identidade. Você carrega algo da sua genealogia. E você pode mudar o contexto de maldição, de miséria, de confusão, do contexto que você sabe. Cada um aqui sabe do barraco de onde veio. Eu sei de onde eu vim, de coisa ruim que minha família carregava. Agora, o que eu creio é que Deus me escolheu para mudar isso. Deus te escolheu para mudar isso. Não, vamos pôr um ponto final naquilo que veio das gerações passadas e vou começar, que aí é a bênção do primogênito. O primogênito é o primeiro filho, primogênito. O que significa isso? Que a partir de mim pode nascer uma descendência bendita na terra. Captaram a visão ou não? Então, que tipo de casa que você quer ser? Ou que Deus te chamou para ser, melhor dizendo. Você pode ser uma casa de adoração. Qual é a identidade da sua casa? O que rola na sua casa? Você pode ser uma casa apostólica. Cara, hoje eu estava lá no escritório, lá em casa, no meu lugarzinho de oração. Aí eu estava conversando com a Rebeca, fiz algumas perguntas para ela sobre visão apostólica. Eu falei, por que os querubins tinham 6 asas? E tem anjos com 2 asas e com 4 asas. Ela falou, que isso, pai? Eu falei, ué. Lá, Isaías, não tinha 2 que tampavam o rosto. Vocês lembram disso? Do texto, Isaías 6? Tampava o rosto, tampava os pés. Por que eles tampavam os pés diante de Deus? Comecei a fazer umas perguntas estreitas para ela. Eu falei, você só vai casar depois que você me responder. Pensa no menino que foi estudar a Bíblia na hora. Então, a casa apostólica é um ambiente de fundamento da palavra. Se cada um me der R$100, eu respondo essa pergunta aqui. Os anjos, eles têm movimento, as asas falam de movimentações. Velocidade, autoridade, governo, aí é muita coisa. Os anjos, eles vão, tem anjos que acompanham o seu ministério,
que estão relacionados ao seu altar. Quando você troca de vestes, muda de companheiro também. Vem um baita. Muda de armas. A mensagem muda e o entendimento muda. Os lugares mudam. Não é a alma, irmãos, isso é o mundo espiritual. Davi, ele não foi enfrentar Golias na força dele. Quem derrubou o altar ali não foi Elias. Os profetas de Baal com Elias, ali foi uma guerra nos céus. Então, você precisa entender que existem anjos que te acompanham. O anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e o livra. Para cada demônio tem 2 anjos para bater neles. Então, muito maiores são os que estão conosco. Por exemplo, os anjos que acompanham o ministério profético, quando Eliseu falou assim para o discípulo dele: Senhor, abre os olhos dele para ele ver. Que ele viu um exército. Eliseu já tinha visto. Toda pessoa com um chamado é designado seres espirituais que vão acompanhar aquele chamado. E esses seres espirituais, ao longo do tempo, eles vão sendo substituídos de acordo com o propósito. Uma coisa é você entrar nos céus de uma nação. O anjo que te acompanha não pode ser o anjo que governa no bairro. É um outro tipo de guerra. Vocês estão entendendo? Vamos voltar aqui à família. Mas isso tem a ver com a família. Porque os anjos, eles sempre se manifestam ao lado dos altares. Então a casa apostólica é uma casa onde tem palavra, onde tem adoração. Você pode, a sua casa, a sua família pode ser uma casa de profetas, casa de sabedoria, casa de prosperidade. Olha a célula aqui, ó, casa de salvação. Casa de multiplicação. A casa lá do Ars da Karen. Meu Deus. Foi Deus que falou. Ó. Farei uma aliança entre mim e ti te multiplicarei. Essa multiplicação não é só numa geração. Às vezes pode ter um filho, mas como foi Isaac. Mas a descendência vai ser multiplicadora na terra. Deus é um Deus geracional. Essa palavra casa, então, ela pode afetar vários aspectos da sua vida. Agora, cara, como que você transforma a identidade da sua família se você não tem um altar na sua família? Vai virar casa de problemas, casa de dívida, casa de contenda, casa de desobediência, casa de rebeldia, casa de afronta, casa de miséria, casa de doença. Isso tudo está relacionado ao ambiente espiritual que é gerado na família. As maldições hereditárias, essas doenças genéticas, está relacionada à origem no ambiente espiritual. Então, quando você levanta um altar para Deus na sua casa, você está declarando para os céus o desejo de uma mudança de identidade naquilo que está sendo gerado em você e através de você.
Estão entendendo, irmãos? Não é um culto familiar ali só. Você está atuando no DNA espiritual da sua família. Se você não anotar isso, eu vou tacar esse microfone aqui na sua testa. O culto familiar muda o DNA espiritual de uma família. Captaram aí a visão? Então, quando você está num culto familiar, você pode impor as mãos sobre a sua esposa, sobre o seu marido, e profetizar sobre os seus filhos, liberar palavras, liberar decretos, interromper influências malignas, quebrar maldições pelo sangue de Cristo. Você está ali no ambiente do céu. Se você não realiza um culto familiar, você não abre os portais espirituais para Deus derramar as promessas sobre a sua casa. Nenhum amém. O que o diabo faz? Ele ataca as famílias, bloqueando a visão para a pessoa relacionar a questão da família só com a igreja. Cara, a igreja, ela é o resultado disso aqui, ó. É que nós construímos as coisas tudo fora do desenho de Deus. As pessoas, elas não se tornam igreja, elas vão para a igreja. Elas não aprenderam a adorar a Deus em casa, nasceram. A igreja, a ideia de Deus da igreja é salvar o ímpio, não é para os crentes. Os crentes, ele vive em casa, o que é o evangelho. Agora, você reúne a comunidade cristã para aprender a palavra, igual vocês estão aprendendo hoje. Você reúne a comunidade cristã para instrução. Você reúne a comunidade cristã para ativação profética. Ok, as festas, os cultos, aí é top. Mas é um propósito para o corpo. O que a igreja fez? A igreja transformou a comunidade cristã num lugar onde os pastores pregam as mesmas mensagens usando textos diferentes. Deus vai mudar a sua vida, Deus vai te abençoar, sua vida vai mudar. Aí na outra semana, Deus vai mudar a sua vida, Deus vai te abençoar. É a mesma mensagem. E as pessoas se convenceram que aquilo é a igreja, que elas têm medo de morrer, porque tem medo do diabo, tem medo de ir para o inferno, tem medo de um tanto de coisa, porque não nasceram de novo, tem medo da morte. Não, cara, isso aí, olha, Deus vai mudar a sua vida, Deus vai te abençoar, isso aí é para o ímpio, que não conhece a Jesus. Você conhece Jesus. Você sabe que Ele pode tudo isso e muito mais. Então você não precisa ficar falando para Deus como se Ele não soubesse os problemas que você tem. Ele sabe. Mas antes de chegar na sua mente, é o que a Bíblia diz, antes da palavra chegar na sua boca, Ele já sabe. Então, o que Ele espera? Que você entenda quem Ele é. E a vida eterna é essa. João 17, verso 3. E a vida eterna é esta, que conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Que conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro. Por isso que o maior de todos os mandamentos: amarás o Senhor, o teu Deus, de todo o teu coração. Então, o ímpio não tem essa revelação de amar a Deus. Ele é ímpio. Ele vive na impiedade, na desobediência, na rebelião, vivendo para a carne, para a terra. Aí você abre as portas da igreja para quê? Para pregar uma mensagem. Deus pode mudar a sua vida. O cara está arrebentado pelo diabo lá, a família arrebentada, o cara está arregaçado, o cara está todo ferido, machucado. Ele ouviu uma palavra dessa, aquilo para ele é um alento.
Deus pode mudar a minha vida? Pode, Ele pode mudar a sua vida. Agora, para você que já conhece a Bíblia, você já sabe quem é Jesus, você já sabe o que Ele fez, você tem que ir além, meu irmão. Aí você sabe, você está vendo, você que tem Jesus, estou falando para a plateia aqui, é o povo de Deus. Você tem Jesus em você. Vendo o diabo arrebentar a sua casa e você não fazer nada, sabendo que o maior é o que está em você, isso é negligência. Você pega a Bíblia e lê: te dei autoridade para pisar de serpentes, escorpiões e todo o poder do maligno, e nada absolutamente vos causará dano. Em meu nome expelirão demônios, em meu nome curarão os enfermos, em meu nome isso, em meu nome aquilo, em meu nome aquilo outro, em meu nome aquilo outro. Você sabe do poder do nome de Jesus. Você é crente em Cristo Jesus. Você crê em Jesus Cristo e não ministra um ambiente que Ele conquistou para você. Aí já não é mais uma questão do que o diabo está fazendo, é o que você não está fazendo. Porque o diabo ele só entra em lugares vazios. Você vê isso em toda a Bíblia. João 12, quando ele fala lá, que foi o inimigo que plantou o joio no meio do trigo. Por quê? Quando ele plantou o trigo, ele deixou espaço para o joio. Porque o diabo só ocupa lugares vazios. Não deis lugar ao diabo. Então, o diabo, ele não pode com a igreja. E não pode mesmo, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. É o que está escrito. Então, quando você, como família, se reúne para interceder pela casa, para interceder pela sua família, fazer um culto a Deus, adorar a Deus, estender as mãos, estabelecer limites. Diabo, aqui na minha casa não, sai daqui agora. Unge a sua casa, estabelece. Outro dia manifestou um demônio no encontro desse aí. O diabo falou assim: hoje eu fui lá na sua casa. Aí eu parei, eu ia expulsar ele. Eu falei: o que você foi fazer lá? Fui fazer confusão. Aí eu falei: você fez confusão? Aí ele ficou balançando a cabeça assim, sinal que não queria falar. Eu falei: fala em nome de Jesus. Aí ele falou assim: não. Por que você não fez? Porque tem uma muralha de fogo. Ah, irmãos, chutei até minha sogra naquele dia, com muito amor e carinho. Fiquei assim, minha fé foi lá em cima. Imagine isso, o diabo já. Agora, isso não é só na minha casa, é na sua também. Você tem que fazer isso. Isso faz parte do culto. Você tem que proteger o jardim, você tem que ungir sua casa, você tem que ungir seus filhos. Você é crente, sua família não é, vai lá, mete a mão no óleo e mete a mão na cabeça deles. Pai, em nome de Jesus, eu consagro minha mãe, meu irmão, minha avó, sei lá quem, eu declaro a salvação do sangue de Jesus sobre ela. E ela: o que é isso, menino? Não, você não precisa entender nada, não tem nada a ver com você, é eu e Deus aqui. O que eu estou falando? Posicionamento, anote isso. Você tem que se posicionar, marcar posição no mundo espiritual. Posicionamento espiritual. Posicionamento espiritual. Som. Que louvor é esse? Conheço não. Glória a Deus. O que é um culto familiar? É um culto de liberações, posição de mãos. Anota em nome de Jesus. Culto de liberações, imposição de mãos, quebra de maldições, instrução bíblica. Instrução bíblica.
Anote essa frase, abre aspas. Palavras criam ambientes. Fecha aspas. Qual que é a identidade da sua casa que você crê que Deus vai fazer? Crie isso com palavras. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Olha o que Josué disse. Ele estabeleceu ali um ambiente. Eu e a minha casa, vocês eu não sei, mas eu e a minha casa. Glória a Deus. Eu profetizo pelos netos que ainda nem nasceram. Eu já falei que meu 7º neto vai ser um apóstolo. Eu já profetizo geracionalmente. Eu libero palavras não só no hoje, mas naquilo que virá. Porque eu vejo isso, Deus abençoando a casa de Abraão, a casa de Davi, a casa dos Recabitas, de Jonadab. Eu vejo Deus amaldiçoando a casa de Eli, a casa de Saul, a casa dos Amalequitas, de Amaleque, porque ele não deu suporte aos profetas de Deus. Deus libera um juízo contra a casa. O que eu aprendo? Uma casa pode viver debaixo de maldição ou de bênção. Então você tem que gerar na sua casa um ambiente que vai impactar. Você tem que fazer o culto familiar. Você tem que ungir sua casa, ungir seus filhos e liberar palavras. Minha casa é casa de prosperidade, de paz, de alegria. Minha casa é casa de amor, casa de sabedoria, casa de temor a Deus. A moça que casar com Israel vai receber o dobro de tudo que todas as moças da terra possuem. Por isso que fica essa briga aí. Só aqui estou vendo 3 noras. Aquela que sorri será ela. As 3 sorriram, meu pai. Então, você tem que criar a 4ª sorriu também. Você tem que criar uma casa profética, apostólica, abençoada. Ah, mas a minha casa no passado, eu vim de uma família difícil. Cara, Jesus não está te perguntando isso. A Raabe era prostituta e Deus mudou a história dela. Então você tem que crer a partir de você que Deus pode mudar tudo para frente. Então você tem que crer. Por isso que o culto familiar, ele é um culto que dá destino para a sua casa. Ele estabelece decretos nos céus, ele cancela decretos de morte, ele estabelece decretos de vida, ele cancela maldições. A autoridade dos pais nos filhos. Estão entendendo? Cara, é guerra. Você está numa guerra, mano. Você tem que ter esse entendimento que é guerra. E você tem que saber guerrear. Isso aqui é tudo muito bonito, mas isso aqui não vem de graça não, meu irmão. Isso é para quem crê, para quem se move,
pela fé. Na ordem de Melquisedeque, as coisas são conquistadas. Ele se tornou, ele alcançou a condição de sumo sacerdote, está lá em Hebreus 5. Ele não era, ele alcançou. Em Melquisedeque você alcança. Então você tem que se mover. Qual é a casa que Deus está ministrando no seu coração? Que demônios que estão te atacando, que você está sendo omisso? Que posicionamentos você precisa ter? Posicionamentos espirituais para cancelar a influência. Estão entendendo, irmãos? Você tem que diagnosticar. O problema é o vício. O problema é doença. O problema é rebelião. Outro dia eu estava orando, eu sabia, falei, cara, as mulheres dessa família, essas mulheres são endemoniadas demais. A culpa não é delas, é o que veio sobre elas. Elas são rebeldes. É uma família que as mulheres, elas falta pouco bater na cara dos maridos. Nos outros lugares já bateu. Crente. Estava atendendo, eu falei, cara, dá um soco na cara dessa mulher. E ela do lado. Assim. Falei, estou brincando. Mas você tem que se posicionar, cara. A mulher caga na sua boca, você não faz nada. Acorda! É um demônio que está te manipulando. Seu Acabe. Tomou um susto. Começou a tremer. Demônio. Demônio. Na casa dos crentes. O cara não posiciona, não tem sacerdócio, não tem governo, não tem ordem, não tem autoridade. Demônio entra na mulher, entra nos filhos, entra nele, entra em todo mundo. Se não tem presença de Deus, o diabo entra e faz bagunça. Estão entendendo, irmãos? Irmãos, nós somos crentes em Jesus. Nós somos filhos de Deus. Nós podemos viver influenciado por demônio, mas não. Isso foi lá no mundo. Nossa casa tem que ter ordem, tem que ter respeito, tem que ter autoridade, tem que ter paz, tem que ter prosperidade, tem que ter alegria. Porque Jesus está lá, ué. Ou não está? Quem está aí? Estou te vendo. Mão para trás. Você tem que entender o seguinte: sua casa tem que ser um modelo de Deus. Efésios 5. Cristo, o cabeça. O marido, a autoridade. A mulher, submissa ao marido, governe bem a casa. Os filhos honram os pais. Os pais promovem os filhos. É o modelo de Deus. Não está assim não? Vai para cima, tem demônio. Tudo tem demônio? Tem. Infelizmente. Eu prefiro orar expulsando demônio, mesmo que não tenha, do que ser omisso. Do que ter e eu não orar. Se tiver, já vai saindo. Se não tiver, nem vem. Às vezes tem demônio nas finanças da família. Às vezes tem demônio na vida sentimental. Às vezes tem demônio na área da saúde. Às vezes tem demônio na área profissional. A pessoa não desenvolve profissionalmente. Intelectualmente existem demônios que bloqueiam a mente para a pessoa não crescer, não desenvolver. Meus pais, Dona Raimunda, que vocês conhecem, mamãe não estudou, meu pai não estudou. Mas Deus, pela bondade dele, eu fui estudar. Eu sei das noites que eu passei estudando. Estudo até hoje.
4 meninos, um cachorro e uma sogra, que não é fácil. Ontem ela foi lá, tive que desinfectar a casa. Irmãos, passei álcool em tudo. Ela pisou aqui. É guerra. Conta para ela não, Ju. Corta essa parte. É guerra. Amém? Sua família está em guerra. Nota isso. Você lê aí, você vai lembrar de orar por ela. Há uma guerra contra a sua família. Há uma guerra contra o seu casamento. Há uma guerra contra aquilo que você carrega. Há uma guerra contra a marca que você carrega. Há uma guerra contra as profecias que você carrega. Há uma guerra contra aquilo que você pode se tornar em Deus. Há uma guerra contra os seus filhos. Há uma guerra. Cara, é guerra. Guerra não é brincadeira. Guerra tem morte. Guerra. Às vezes morre, às vezes rola um divórcio, às vezes o filho vai para as drogas por causa da guerra. Se você não tiver uma consciência de guerra no que diz respeito à sua família, isso aqui não vai vir de graça não, irmão. Você tem que ter uma consciência de guerra, mentalidade de guerra, estratégia de guerra. O que é o culto familiar? Estratégia de guerra. O que é a unção das portas, janela? Estratégia de guerra. O que é o propósito coletivo da família? Isso a gente faz direto lá. Por exemplo, esse ano nós não estamos tomando refrigerante. A família. Estratégia de guerra. Você vai fazendo os seus propósitos. Na medida que eu tenho criança lá, não posso fazer coisa muito pesada para todos. Mas faz na medida que alcance todos. Estão entendendo? É guerra. Qual que é a maior... vou dar essa dica para vocês. 100 de cada um. Já com outros 100, 200. A maior estratégia de guerra espiritual é a unidade. Andar em unidade. Uma família tem que andar em unidade, aí ela se protege. Onde que o diabo entra? Onde não há unidade. Captaram aí ou não? Aonde que o diabo ataca? Na falta da unidade. Irmãos, o poder da unidade é muito grande. Ao invés de você lutar contra o diabo, primeiro, tenta promover a unidade no ambiente da família, para juntos guerrearem. Nenhum amém. Suando a camisa aqui. Me ajuda aí, Martim, pelo menos você. Falou? Obrigado. Fala mais alto, Martim. Então, na unidade, o Senhor ordena a bênção. Cara, está escrito. Um líder, ele tem que promover a unidade. Você pode estar na mesma casa e não viver a mesma causa. Você tem que promover uma causa para a sua família. Entendeu, Zé? Promover uma causa. Qual que é a nossa causa? O reino de Deus. Buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça.
e as demais coisas vos serão acrescentadas. Aí não busca, aí sabe o que o diabo faz? Vai lá no seu filho adolescente, na escola, na internet, as redes sociais, e ele começa a dar uma causa para o seu filho. Aí o cara vira emo. Já viu aqueles meninos esquisitos? Aquilo é um demônio. Aí começa a colocar o cabelo assim. O que o diabo faz? Ele coloca uma causa no coração do adolescente. Alguém já foi emo aqui? Pode falar, seu pecador. Eu estou te vendo. O que mais? Além do emo, o que tem aí de causa? Funkeiro. Free Fire. O que o diabo faz? Coloca uma causa. Está na mesma casa, mas tem outra causa. Por quê? Porque a liderança da família falhou. O pai e a mãe falharam em gerar uma causa no coração dos filhos. Qual que é a nossa causa? O reino de Deus. O rei e o reino. Olha que nome maravilhoso. Essa é a nossa causa. Ele é a nossa causa. Eu gosto demais desse nome aqui, desse jeitinho aqui. Esse cartaz aqui já rodou, irmãos, que vocês não têm noção. Mas ele me ministra algo muito forte. O nome de Jesus é muito poderoso. Uma causa. Então, se você promove a unidade em torno de uma causa, você vai proteger sua casa. Aleluia. Então traz os seus filhos para junto. Traz eles para perto. Eu acho tão lindo as meninas ali, minhas princesinhas, Clarinha e Belinha. Elas estão junto ali, da Cleide, do Hélio. Estão junto, tá dançando, ministrando, tá chapando. Ali já até chaparam, já dormiram. Mas elas sempre estão juntos. Coisa mais linda, é ou não é? Essa família. Aí eles têm o quê? Autoridade para ministrar sobre famílias. Então, trabalhe o culto familiar. Ficou claro isso? Coloca uma causa. Identifica que casa que você quer que a sua casa seja. Casa de obediência, casa de submissão a Deus. Você põe o nome que você quiser. Mas você deu uma identidade. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa. Culto familiar não é um momento só para você ler a Bíblia, não. É muito mais. Você tem uma autoridade profética e apostólica. Você tem autoridade no poder do nome de Jesus. É uma guerra. Você tem autoridade para destruir as obras do diabo. Eu atendi um casal uma vez. O cara estava traindo a esposa. Cara, foi muito louco aquilo. Irmãos, ele encontrou a amante. Eu fui lá no encontro. Ele estava com a amante. O cara desviado. A mulher crente, lá da Amor e Fé. Eu fui lá encontrar e falar para ela o que ela estava fazendo com uma família. Eu entrei dentro do carro. Fiquei entre os dois no banco de trás. Eu abri a Bíblia para eles. Eu falei, ó, que aguarda vocês é um juízo. É bom temer esse Deus. Eu vim aqui por amor a vocês. Isso que vocês estão fazendo é ilícito. Tem uma mulher agora de joelhos diante de Deus, orando por esse casamento. Você vai trazer uma maldição, moça, para sua cabeça. Você está trazendo uma maldição, rapaz. Faz isso com vocês, não. Moça, você não conhece a palavra de Deus. Deixa eu te dar um conselho.
Tem tanto homem mais bonito que ele aí. Você vai destruir uma família. Fechei a Bíblia e fui embora. O cara voltou para casa, irmãos. Mas não fui eu não, irmãos. Foi a irmã que decidiu lutar. Eu só fui o mensageiro de Deus. Por causa de uma intercessão, a mulher restaurou a família dela. Não desista da sua família. Glória a Deus. Que tipo de casa que você quer? Escreve aí no seu caderno. Pode escrever. Minha casa será, profetiza aí agora. Será uma casa profética, uma casa de adoração, uma casa missionária, uma casa cheia do Espírito, uma casa de pastores. Eu quero declarar isso hoje aqui nesse ambiente. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Tem um louvor do Gabriel Guedes, A Bênção. Vocês lembram desse louvor? Alguém sabe tocar aí? Você sabe tocar, Pedro? Sabe? Você está tocando ele? Glória a Deus. Anote mais uma frase aí. Estabeleça um desenho geracional para a sua família. Você já ora por aqueles que nem nasceram, mas que virão a ser reis. O que Deus fez com Abraão? Reis procederão de ti. Você será pai de numerosas nações. O cara nunca tinha saído da região da Palestina. O cara nunca saiu lá do Estrela d'Alva, Helder. Mas vai ser pai de nações. O cara nunca saiu de Contagem. Mas vai ser pai de nações. O que Deus pode fazer com um homem e uma mulher que decidem crer no poder dele, é algo extraordinário, sobrenatural. Glória a Deus. Estão pegando aí? Deus está dando dicas para vocês aí hoje. Está equipando vocês para a guerra. Nossa casa tem que ter uma identidade. Glória a Deus. Então no culto familiar, você libera isso no mundo espiritual. Você abre os céus. Você ora por aquilo que Deus colocou aí no seu coração. Você abençoa os seus filhos. Você gera os seus filhos numa causa do reino, numa visão. Sacerdócio familiar. Não é só um momento ali, cara, você pode estabelecer um impacto geracional de filhos e filhas que vão crescer nessa terra, que vão viver. O seu tempo vai acabar aqui, você vai... Ele era tão bom, cara, nem era tão bom assim, né? Na hora que morre, todo mundo vira gente boa. Aí você morreu, foi para a glória. Daí 10 anos, ninguém vai lembrar que você existe, cara. Mas lá no céu vai ter uma palavra por aquilo que você gerou aqui na sua geração. Vai ter uma palavra diante de Deus. Não sei se vocês estão entendendo. Cara, o evangelho não tem a ver só com bênçãos. Ele tem a ver com governo. Quem vai governar sua casa? Quem vai governar seus corações?
Entendeu, minha nora? Conversar com sua mãe ainda, claro. Tem a ver com gerações. De você interromper maldições e estabelecer bênçãos. Saia dessa reciclagem com sangue nos olhos. Vamos lutar pela sua casa. Coloque uma causa na sua casa. Traga a causa do reino. Olha, tem uma menininha lá, lembrei dela aqui. Só ela vai na igreja, lá na sede. Lá da vila. Só ela, cara. Ela tem 9 anos. Ela vai sozinha para a igreja. Aí um dia, ensinando ela a fazer o culto familiar, ela reuniu cara, que doeu assim na minha alma. Ela reuniu as cadeiras com o nome de todos da família. Ela voluntariamente, sabe o que ela fez? Pôs uma cadeira lá e escreveu o nome de Jesus. Essa menina está mudando. Ela está mudando uma geração para frente. Porque ela decidiu crer no poder de Deus. Percebe que não é o tanto que você sabe. Mas o que essa menina fez? Uma criança. Ela se posicionou. Irmãos, muitas coisas no mundo espiritual não é o que a gente sabe, é a maneira como a gente se posiciona. A maneira que você se posiciona no mundo espiritual. Espero que você se posicione. Feche os seus olhinhos, quero orar por você. Que venha uma autoridade de família sobre a sua vida, para você destruir as obras do diabo. É uma guerra contra demônios que se levantam contra a sua família. Deus escolheu você para quebrar esse jugo de escravidão na sua casa. Vai para cima, meu irmão. Você tem o nome de Jesus, o sangue de Jesus. Você tem a unção do Espírito. Você tem anjos acampados ao seu redor. Você tem a autoridade que Deus te deu. Você tem algo que o Espírito colocou na sua vida, para você e a sua casa, promover um avivamento, promover, irmãos, a nossa casa tem que ser casa de promessas de Deus. Olha, Noé, eu agora, porque você me apresentou nesse altar esta oferta, Deus ele fez uma aliança por causa do altar de Noé. Eu não vou destruir mais a terra com água. Agora eu vou abençoar você, sua geração. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor.